Paz de Deus, irmãos. Amém. Abram as suas Bíblias, por favor, no livro dos Salmos, no Salmo de número 133. Salmo de número 133. Eu farei a leitura, irmãos. Vocês podem acompanhar silenciosamente. E assim que nós terminarmos a nossa leitura, os que puderem, mantenham as Bíblias abertas para que nós possamos observar o texto sagrado enquanto nós meditamos nele, consideramos aquilo que o Senhor tem a nos dizer na sua palavra. Salmo de número 133, nos diz assim a palavra do Senhor: Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Vamos orar pedindo a bênção da iluminação do Espírito. Ó Deus, nós louvamos o Senhor por este culto que o Senhor nos permite, em sua graça, prestar ao Senhor. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelos louvores que já cantamos, pelas orações que aqui foram feitas e levadas diante do trono da graça do Senhor. Ó Deus, por tudo aquilo que até este momento o Senhor já tem nos permitido experimentar, vivermos juntos aqui. Agora nós estamos diante da Tua palavra, nós lemos a Tua palavra e nós passaremos a explicação do texto bíblico para então compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos dizer através da tua santa palavra. Mas, Senhor, nós não podemos fazer isso por mero esforço nosso. Não é só o fato de nós separarmos esse tempo para considerarmos aquilo que a palavra do Senhor diz, que é suficiente por si só para que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas mentes e em nossos corações. E é por isso que nós oramos aqui. Nós cremos, ó Deus, que a presença do Senhor está aqui conosco. E nós cremos, ó Deus, que esta presença só é possível porque toda esta reunião, cada um dos momentos que nós passamos aqui juntos, eles se dão em torno da palavra do Senhor. E nós queremos agora que lemos a tua palavra, ouvir a voz do Senhor, receber a instrução do Senhor. Ó Deus, nós queremos ter mente sã para compreender aquilo que diz a sua palavra e um coração como que sendo boa terra para receber a semente do Evangelho de Jesus Cristo. Fale conosco, nos instrua no poder do Espírito, para que nós sejamos transformados, ó Deus, para a glória do Senhor, à semelhança de nosso bom Mestre Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Irmãos, o Israel do Antigo Testamento tinha um senso de comunidade que parece que nós perdemos em nossa cultura ocidental. Um dos princípios da nossa cultura ocidental parece ser o de que nós podemos ser cristãos particulares e apenas em uma esfera privada, particular. E eu acredito que é por causa deste senso de uma experiência de fé privada, particular, que nós assistimos tantos membros da nossa igreja raramente colocarem os seus pés nas nossas reuniões, participarem das nossas reuniões. Com a pandemia, nós precisamos ficar um tempo afastados, e aí então nós tivemos que aprender a fazer uso
de todo o aparato tecnológico que nos serve muito bem. E agora parece que alguns irmãos, né, com isso, abraçaram as mídias eletrônicas. Agora é suficiente. Eu preciso somente assistir à transmissão do culto, está tudo certo, não preciso ir mais à igreja, presto aqui em casa mesmo o meu culto ao Senhor. Isso é mais do que necessário. Mas a gente sabe que não é este o meio que o Senhor determinou para que o culto a Ele prestado fosse realizado. É claro, irmãos, há uma esfera da nossa experiência de fé que é privada, pessoal. A nossa relação com o Senhor e com o nosso Salvador Jesus Cristo, ela é uma relação também pessoal. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar o valor da comunidade, da fé, na nossa peregrinação espiritual rumo à Nova Jerusalém. E o problema não é só esse senso de um cristianismo particular do Ocidente moderno, que parece que a gente perdeu. Porque não é só uma questão de ordem cultural. Tem muito mais a ver com o pecado do nosso coração. Porque mesmo aqui no meio da comunidade, entre aqueles que não abrem mão de estarem presentes, nós ainda assistimos uma série de muros que são levantados. Sectarismo, divisão, contendas, por causa do pecado. Nesse pequeno salmo que nós lemos, o salmo de número 133, nós vemos o salmista aqui nos encorajando a unidade. Ele encoraja a unidade dos santos enquanto eles viajam para Jerusalém para a adoração pública. E essa é uma cena que nós nunca podemos perder de vista quando nós consideramos aqui os chamados salmos de romagem. Estes salmos são canções entoadas pelos peregrinos do povo de Israel que subiam à cidade de Jerusalém para prestar culto ao Senhor em 3 ocasiões determinadas pelo Senhor. E o salmista aqui, nesses 3 versos, está a enaltecer a unidade entre esses santos peregrinos que rumavam para a cidade de Jerusalém para prestar culto ao Senhor no templo. E ele vai falar sobre esta unidade e vai encorajar esta unidade que contrasta com esse senso do nosso tempo de uma experiência em um âmbito puramente privado e particular. Ele vai exemplificar a natureza desta unidade por meio de 2 ilustrações. Ele vai magnificar a bem-aventurança da unidade por meio de 2 ilustrações ao longo desse salmo. Uma dessas ilustrações diz respeito à geografia local da nação de Israel. E uma outra de suas ilustrações para a unidade aqui neste salmo diz respeito à cerimônia religiosa do Antigo Testamento da ordenação, né? Ou de um sacerdote, nós podemos dizer assim. E ao longo deste salmo, o que nós veremos, o que eu espero que nós aprendamos aqui juntos essa noite, é que a unidade do Espírito, irmãos, ela é um fruto da graça de Deus em Jesus Cristo. É isso o que este salmo nos mostra aqui. Ele vai fazer isso, em primeiro lugar, no verso de número 1, nos mostrando a natureza dessa unidade. O salmista ele está mostrando para nós aqui, a partir de sua afirmação no primeiro verso, que esta unidade que o povo de Deus deve buscar é uma unidade boa. Ele aponta aqui no verso 1 para a bondade da unidade do povo de Deus. Ele está aqui a pronunciar uma bênção para todos aqueles dentre o povo de Deus que vivem juntos e que vivem em harmonia.
E ele começa este salmo com uma exclamação. Ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E esta exclamação do salmista deixa claro para nós que a bênção da unidade não é algo meramente teórico, é algo visível. É uma bênção concreta. É uma realidade que pode ser experimentada pelo povo da aliança. E ele começa com essa exclamação, ó, e diz como é bom, ou o quão é bom e agradável. Ele está apontando para os seus leitores, para os peregrinos da nação de Israel, que esta unidade é algo que deve ser altamente valorizado pelo povo da aliança. E não é somente algo que deve ser altamente valorizado pelo povo da aliança. Esta unidade, ela é desejável. Deve ser desejável no meio do povo da aliança como um presente de Deus. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós podemos imaginar, irmãos, a cena das peregrinações rumo ao templo na cidade de Jerusalém. Nós podemos imaginar a cena de grupos de pessoas, grupos de peregrinos, subindo rumo à cidade de Jerusalém. Eles vinham de vários lugares. Eles viajavam desde as regiões mais remotas da nação de Israel até mesmo aquelas regiões mais próximas à cidade de Jerusalém. Eu imagino que era um evento, sabe? Era algo que fazia não só um bairro ou uma porção de uma cidade ou mesmo uma cidade parar. Toda a nação de Israel estava envolvida em um só esforço, em um só propósito, o de prestar culto ao Senhor, o de atender ao chamado de Yahvé para que subissem ao templo para prestar culto e adoração pública ao Deus vivo. Então nós podemos imaginar estas várias tribos, vários grupos de pessoas subindo de toda a nação de Israel, com origens diferentes, interesses diferentes, mas, no entanto, todos eles se reuniam com um propósito comum de prestar culto ao Senhor, de adorar ao Senhor. Juntos, unidos, o povo da aliança, o povo da nação de Israel expressava uma herança e uma fé comuns. Era o que os unia. E então, o escritor desse salmo, ele vai testificar aqui a beleza, a doçura, a bondade dessa unidade entre os irmãos, desta unidade entre o povo de Deus. Irmãos, isso tem algo para nos ensinar. Esta bondade da unidade do povo de Deus tem algo a nos ensinar. Quanto mais eu e você seguimos a Jesus, nos empenhamos na nossa caminhada cristã, mais e mais nós devemos valorizar a unidade entre o povo de Deus. Por quê? Porque como cristãos, como discípulos de Jesus, irmãos, nós devemos valorizar aquilo que Jesus também valoriza. E a Escritura nos mostra isso. Jesus valoriza esta unidade. Quando nós lemos a oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, no capítulo de número 17, Jesus ora ao Pai para que os seus discípulos sejam um, assim como ele e o Pai são um, para que então o mundo saiba que Deus o enviou. Os crentes maduros, irmãos,
eles devem ficar preocupados quando a unidade cristã for ameaçada. Nós, como cristãos e discípulos de Jesus, à medida que seguimos a Jesus, devemos estar ansiosos para manter a unidade do Espírito. É o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, no verso 3. O Espírito de Deus, irmãos, cria este anseio pela unidade e é este Espírito que deve fortalecer e que de fato fortalece a nossa busca por esta unidade. Esta unidade que é boa e um presente de Deus, ela é algo também que nós devemos buscar por meio de esforço diligente. Quando a unidade ela é apreciada no meio do povo de Deus, então nós podemos perceber o quão bom e agradável é andarmos juntos, unidos uns com os outros. A unidade do povo de Deus é algo bom. O salmista está nos ensinando isso. E nós devemos perseguir esta bênção do Senhor para o seu povo. Algumas pessoas podem até mesmo chegar a afirmar, irmãos, que a igreja não é boa para as pessoas. Especialmente aquelas pessoas que sofreram algum tipo de decepção. A uma certa altura da vida delas, elas podem chegar à conclusão que a vida comunitária não é algo proveitoso, não é algo agradável. Mas, irmãos, embora seja verdade que a igreja tem as suas falhas, quando a igreja se reúne em adoração, quando nós estamos diante da palavra de Deus, quando nós estamos à mesa do Senhor, quando nós nos reunimos uns com os outros em oração e em louvor ao Deus vivo, definitivamente isso é algo bom. Os melhores momentos, os mais doces, os mais memoráveis da vida de um cristão devem estar associados à experiência da adoração corporativa, a esta reunião em que juntos nós adoramos ao Deus vivo. Um cristão deve olhar para isso e deve se deleitar. Mas um cristão não deve simplesmente e somente se deleitar. Ele deve perseverar em sua busca por esta boa unidade de Deus. É isso o que o salmista já nos ensina no primeiro verso. Mas ele vai falar algo mais a respeito desta unidade. E a partir do segundo verso, e na primeira parte do verso de número 3, ele vai então empregar duas metáforas, duas ilustrações, como eu mencionei para os irmãos, para falar a respeito de algumas outras características desta unidade. E a primeira imagem que nós temos aqui diante de nós, no verso de número 2, é a imagem do óleo precioso sobre a cabeça do sacerdote. O salmista vai dizer que a unidade do povo de Deus é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Esta boa unidade, esta vida comum, agradável, é como o óleo precioso que desce na cabeça de Arão e por sua barba e encharca as suas vestes. Mas o que é que o salmista quer dizer com estas imagens? Com esta imagem e com a imagem seguinte, que é a imagem do orvalho
do Monte Hermon. O que ele quer dizer com isso? Fazendo essas descrições aqui da reunião do povo de Deus. Imagine alguém perguntando isso para você. Perguntando a você como são as reuniões de oração dominicais aqui em nossa igreja. Aí você responde assim, olha, são como óleo na barba de um pastor e como grama molhada. A pessoa ia olhar para você e entender alguma coisa? Não faz o menor sentido. Acho que é coisa de doido, né? Essa gente não é normal. Eu acho que eu vou ficar longe. O que é que o salmista quer indicar para nós aqui por meio dessas metáforas? O que ele está dizendo quando ele fala sobre óleo escorrendo pela barba de Arão? De forma bem simples, irmãos, o que o salmista está a nos mostrar aqui é que a unidade que existe entre o povo da aliança, entre aqueles irmãos na fé, ela é como um óleo sacerdotal aromático e santo. Esta aqui é uma imagem que nos chama a atenção porque ela é uma imagem para a santidade da adoração do povo de Deus. Mas não somente esta é uma imagem para a santidade da adoração do povo de Deus. A imagem do óleo escorrendo sobre a cabeça do sacerdote, ela simboliza o Espírito de Deus. Arão, como o primeiro sacerdote, ele então foi um dos meios escolhidos por Deus para possibilitar a entrada do seu povo em uma relação de aliança, que era uma relação orientada pela representatividade deste sacerdote. Este óleo que o sacerdote recebia sobre a sua cabeça simbolizava o Espírito de Deus, que o incumbia de ser um representante seu na relação com o povo da aliança. E este sacerdote, Arão e todos os demais que se seguiram após ele, eles carregavam no seu peitoral 12 pedras que representavam as 12 tribos da nação de Israel. Então, este óleo, esta unção com o Espírito de Deus, que desce sobre a cabeça do sacerdote, escorre pelas suas barbas, encharca as suas vestes, ela então alcança todo o povo da aliança. Por meio deste representante, através deste sacerdote, que tornava possível a relação de Deus com o seu povo de maneira simbólica. Isso mostra para nós que a unidade do povo de Deus é uma bênção e um presente que vem da parte de Deus. Não é algo que nós construímos, não é algo que nós fazemos, é algo que Deus faz. É isso que esse texto nos mostra ao fazer uso desta metáfora. Arão aqui é mencionado como o chefe do clã sacerdotal. Então ele está aqui a representar todos os demais sacerdotes do antigo Israel. E essa analogia, ela é mais enfatizada ainda quando o escritor diz que a unidade dos santos, ela é como uma quantidade abundante de óleo. Não é um pinguinho de óleo. Não é uma porção qualquer. É óleo para encharcar o sacerdote de cima a baixo. É óleo para poder alcançar todo o corpo da fé. Essa imagem aqui transmite um espírito de alegria que existe no povo de Deus e que existe no povo de Deus que habita em unidade. Nós precisamos, irmãos, desta bênção rica de Deus sobre a nossa vida, sobre a comunidade da fé, sobre nossas igrejas.
este lavar do Espírito, esta porção abundante do poder do alto, ela nos revigora, ela energiza o povo de Deus. Ela é como um aroma agradável diante de Deus. E esta é uma unidade que abençoa todo o corpo da fé, todo o povo de Deus. Ela tem um efeito penetrante, ela não deixa ninguém de fora. Não existe gente esquecida. Nós precisamos disso, irmãos. É esta bênção que o salmista quer enaltecer a fazer uso desta metáfora. Agora pensem no Novo Testamento. Pensem em como, por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote, nós agora compartilhamos o sacerdócio de todos os santos, de todos os crentes. E agora nós podemos desfrutar da unidade que Jesus Cristo, o sumo sacerdote, estabeleceu. Nós não criamos, irmãos, esta unidade. Deus é quem a criou e Cristo é quem a estabeleceu por meio de sua obra. E nós devemos amar esta bênção, desejar esta bênção, buscar preservar a unidade do povo de Deus no poder do Espírito. A outra imagem, como eu disse aos irmãos, é a imagem do orvalho do Hermon, que ele vai dizer na primeira parte do verso 3, que desce sobre os montes de Sião. O que é que o salmista quer dizer com esta metáfora? Normalmente, irmãos, durante a estação seca na nação de Israel, quando não havia chuva alguma, normalmente por pelo menos um período de 6 meses, o orvalho ele era a única precipitação, o único meio que a nação gozava dele para poder manter o plantio e o cultivo de seus frutos na sua terra. Então, este orvalho do Hermon, ele era um orvalho pesado. Ele era um orvalho pesado, como que uma neve que cobria os picos das montanhas durante todo o ano, e ele então começava a nutrir a terra ao redor dessa montanha por causa de sua densidade. Mesmo em um período de densas secas, um período de pelo menos 6 meses de seca, esse orvalho pesado, esse gelo derretido, ele então regava a terra. Desde os montes mais altos até os mais baixos e as planícies, este orvalho do Hermon, que era uma das principais fontes do rio Jordão, ele nutria a terra. E essa figura do orvalho aqui, ela está muito associada especialmente à colheita de uvas no tempo da festa dos tabernáculos. O que garantia uma grande colheita de uva por parte do povo de Israel naquele tempo era esse orvalho. Era a terra que era nutrida pelo orvalho do Hermon. Talvez alguns de vocês já tenham visitado alguns lugares mais altos, né? Terras um pouco mais altas. É possível que alguns de vocês, em algum momento de sua vida, tenham tido essa oportunidade. E, via de regra, é um ambiente mais fresco, não é? É um ambiente mais fresco, bom para poder
a gente refrescar as ideias, desestressar um pouco, não é? Fugir um pouquinho desse calor aqui de Patinga tão intenso. Se você já teve a oportunidade de ir para um lugar assim, você sabe como é o clima em lugares mais altos. E é esse tipo de refresco, é esse tipo de refrigério que o salmista quer indicar aqui que o povo de Deus experimenta quando ele se reúne para adorar ao Senhor. Todas as semanas, irmãos, nós trazemos as nossas vidas ocupadas a este lugar. Nós trazemos nossas vidas muitas vezes estressadas para esta assembleia. E o que acontece aqui é que o Espírito de Deus nos abençoa com refrigério. Você já deve ter sentido isso, irmão. Nós chegamos aqui com cargas pesadíssimas em nossos ombros. Mas ao sairmos daqui, nós saímos renovados, nós saímos encorajados, nós saímos prontos para nos envolver com o mundo outra vez. É isso que o salmista está mostrando para nós por meio desta metáfora. Então nós não podemos, irmãos, subestimar a importância da adoração do povo de Deus, de nossas reuniões corporativas. Nós precisamos deste refrigério do Hermon. Nós precisamos desse orvalho para encharcar a terra do nosso coração. Mas nós só desfrutamos disso, irmãos, no meio da comunidade da fé. Irmãos, nós somente podemos experimentar isso buscando esse tipo de comunhão e unidade com o povo de Deus. Estas são bênçãos que Deus tem reservadas para o seu povo, mas para o seu povo quando ele se reúne, quando ele anda junto. Nós precisamos preservar a unidade, reconhecer esta bênção da unidade, para que então nós possamos gozar do privilégio e da graça de recebermos estas bênçãos, de sermos alvos destes presentes da parte de Deus para nós. E o salmista conclui este salmo, este curto salmo, na segunda parte do verso de número 3, dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção, ali na reunião dos santos, na adoração corporativa, na comunhão dos fiéis, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O salmista conclui testificando que o Senhor abençoa aqueles que vivem em unidade. Quando os irmãos vivem em unidade, esta vida, esta bênção da vida que Deus concede ao seu povo, ela é desfrutada para todo o sempre. E essa bênção, irmãos, ela nos lembra que a comunhão com Deus e a comunhão com os outros, elas andam juntas. Não existe a possibilidade, irmãos, de que estas sejam coisas a serem separadas. Não é possível desfrutar de comunhão com Deus, uma comunhão rica com Deus, se nós desprezamos a comunhão com o corpo da fé, com o povo da aliança. A comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros, elas andam juntas. Se nós estamos, irmãos, em um relacionamento correto com Deus, isso significa necessariamente que nós haveremos de estar em um relacionamento correto uns com os outros, com o povo de Deus.
E quanto mais nós nos aproximamos dos outros crentes, nós vemos que mais então nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós somos habilitados, capacitados a amar e servir uns aos outros, mais Deus se oferece, se dá a revelar, mais nós caminhamos com Ele, mais dele nós conhecemos. Estas coisas estão intimamente associadas. Irmãos, existem grandes bênçãos guardadas para aqueles que fazem todo o esforço para habitar em unidade, para desfrutarem de comunhão uns com os outros. Nós devemos nos preocupar, irmãos, com a unidade. Nós devemos nos empenhar, irmãos, em buscar esta unidade. Do contrário, nós não poderemos desfrutar desta bênção que o Senhor promete ao seu povo. Não é só o salmista que fala sobre a beleza, a bondade, a bênção da unidade. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, tem lições e mais lições para nos oferecer a respeito dessa unidade. Quando nós pensamos sobre a igreja, o Israel de Deus, nós devemos considerar o conselho da Escritura por meio dos apóstolos e do próprio Cristo, como mencionado aqui, para que nós venhamos a valorizar a unidade como Deus a valoriza. Lembre-se do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, os ensinando a deixarem de lado o seu orgulho, os ensinando a fugirem de todo tipo de sentimento faccioso, a exibirem em suas próprias vidas o mesmo sentimento e a mesma humildade de Jesus, para que eles vivessem em comunhão, para que eles pudessem desfrutar de paz e harmonia como comunidade da fé, como igreja. Lembrem-se, irmãos, do apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, falando sobre como nós devemos preservar esta unidade no capítulo 4 e nos lembrando quem conquistou esta unidade para nós no capítulo de número 2, a partir do verso de número 14. Irmãos, a bênção da unidade do povo de Deus, ela atinge o seu clímax na nova aliança, por meio de Jesus Cristo, por meio de um sacerdócio melhor. Lembrem-se do autor aos Hebreus, entre os capítulos de número 6 e 8, falando de Jesus como este sumo sacerdote superior a todos os outros da antiga ordem. Lembrem-se deste autor aos Hebreus falando sobre o valor eterno da obra consumada de Jesus Cristo. Irmãos, a bênção da unidade do povo de Deus atingiu o seu clímax em Jesus. Quando o Espírito Santo foi derramado no povo de Deus, por meio de Jesus Cristo, quando foi derramado sobre toda a sua igreja, o que nós experimentamos então não era uma espécie de unidade simbólica que apontava para uma realidade incipiente. O que nós experimentamos agora é sim uma unidade que ainda não está em seu estágio consumado, mas é uma unidade que revela ser as primícias do reino que Jesus inaugurou. Nós não desfrutamos de uma relação com Deus e uns com os outros por meio de símbolos, irmãos. Nós não precisamos mais disso.
Esta unidade é a unidade do Espírito habitando dentro de nós. O Espírito que é derramado sobre a cabeça daquele que é o cabeça, Jesus Cristo, e desce sobre todo o corpo que é a igreja. Encharca todo o povo de Deus, enche toda a igreja, para que eles experimentem paz e harmonia juntos. É esta unidade no poder do Espírito, irmãos, que derruba os muros que nós insistimos em construir na nossa relação uns com os outros. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 14, ele vai dizer que Jesus é aquele que derrubou a parede de separação que estava entre judeus e gentios para uni-los em seu próprio corpo, fazendo um só povo. Irmãos, é por meio de Jesus e do seu Espírito que nós podemos experimentar esta unidade. É por meio desta graça no sacrifício de Jesus e na descida do Espírito e em sua habitação na igreja que nós podemos andar como um. E nós devemos perseguir isso, irmãos. Nós devemos desejar isso, irmãos. Nós devemos nos esforçar por isso. A implicação que Jesus faz, considerando a importância da unidade na sua oração sacerdotal, ela é grave, irmãos. Ao orar pela unidade do seu povo, ele ora para que, através desta comunhão, desta unidade, o mundo possa crer, possa ver que ele foi enviado por Deus. É uma implicação grave, irmãos. Sentimento faccioso, divisões, contendas no meio do povo de Deus arranham a imagem do Evangelho, corrompem a beleza do plano redentor de Deus em Cristo Jesus, ofuscam o olhar daqueles que estão perdidos. Quando o perdido entra em nossas igrejas, ele deve perceber a natureza dessa unidade, desse povo tão diferente, que carrega uma herança comum, que carrega uma fé comum e que desfruta de uma paz e uma harmonia que são estranhas a um mundo quebrado como o nosso. Irmãos, a unidade do povo de Deus, ela é um presente da graça de Deus por meio de Cristo, que nós precisamos viver no poder do Espírito. Nós precisamos apreciar a unidade. Nós precisamos nos alegrar com a unidade. Nós precisamos desejar a unidade. Nós precisamos nos esforçar e lutar pela unidade, irmãos, do corpo da fé. E nós não podemos fazer isso sem Jesus. Nós não podemos fazer isso fora de Jesus. Nós jamais poderemos experimentar isso sem que seja em Jesus. Que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos ensine a valorizar, amar, desejar e a nos esforçarmos, lutarmos pela unidade do povo de Deus até que nós cheguemos juntos à Nova Jerusalém. Amém.